Este é o seu programa Pare e Pense. 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 Está entrando no ar o programa Pare e Pense. 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 Abençoados, completos e perfeitos, está entrando no ar mais uma edição do nosso programa, o programa Pare e Pense. Programa Pare e Pense, o programa que tem um compromisso com a verdade do Evangelho, um compromisso em trazer luz ao teu entendimento através das 14 epístolas do apóstolo Paulo, que um dia nos foi revelada através do doutor José Luiz de Jesus Miranda, a última manifestação de Deus sobre essa terra, edificando, iluminando, aclarando os mistérios que um dia estiveram ocultos. Neste dia especial, queremos trazer aqui um estudo de extrema importância para o teu entendimento, de extrema importância para a tua vida. Iremos falar um pouco acerca desse livro, que é muito comum e utilizado pelos cristãos, chamado Bíblia. O tema de hoje se intitula por Inspiração, História e Revelação. Você sabia que é necessário saber dividir esse livro? Esse livro, da mesma forma que ele te traz bênçãos, ele pode te trazer maldição. Se você não tiver o entendimento para utilizar este livro, muito cuidado! Você pode cair em um labirinto profundo e isso pode te causar sérios danos. O apóstolo Paulo, em um dos seus versículos, disse: a letra mata, o espírito é que dá vida. Ou seja, a forma de ensino, a forma com que você é ensinado através desse livro, pode te dar vida, mas também pode te dar morte. É por isso que nós viemos trazer este importante estudo para aclarar a tua mente, para esclarecer a você acerca desse precioso livro. Vamos então, pega aí um papel, uma caneta, para que você possa anotar as evidências bíblicas que teremos durante este estudo precioso. Inspiração, História, Revelação. Antes de entrarmos neste estudo, gostaríamos de relembrar alguns pontos bem importantes ao nosso leitor. Só vamos citar algumas partes de alguns versos, você anote aí e depois confira. Faça como o povo de Bereia, aqueles que ouviam Paulo ministrar e depois corriam lá nas Escrituras para ver se ele estava falando corretamente em linha com o pacto vigente daquela época. Primeiro ponto que temos a salientar aqui: estamos depois da cruz do Calvário. Após a morte e ressurreição de Cristo, já foi estabelecido um novo pacto. Isso está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 16. Diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Então, o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Hebreus, está afirmando que após a cruz do Calvário, após a morte de Cristo na cruz do Calvário, foi estabelecido um novo pacto. O segundo ponto que temos a destacar aqui é que o escolhido para anunciar este novo pacto aos gentios foi o apóstolo Paulo. Alô? Muito importante você ter isso em sua mente. Paulo é que foi escolhido para trazer as boas novas do evangelho aos gentios. Isso está escrito em sua carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 7. Ele diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, somente Paulo pôde trazer esse evangelho. Encontramos uma descrição lá em Atos, lá Pedro falando que ele foi separado para levar o evangelho aos gentios. Não. O apóstolo exclusivo aos gentios chama-se apóstolo Paulo. Isso está gravado lá em sua carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 7. Terceiro ponto: após a morte de Paulo, fato esse anunciado por ele, houve uma mescla desses dois pactos. Muita atenção a isso, hein? Atos 20 e 29 diz: porque eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Paulo está profetizando para a igreja de Éfeso. Ele está se despedindo da igreja e deixa uma advertência bem séria. Olha, depois da minha morte, vai entrar homens aí, lobos vorazes, com doutrinas erradas, com doutrinas distorcidas,
e eles não pouparão o rebanho. Destruíram o rebanho? Mataram o povo que estava ali, Josué? Não, eles trouxeram uma doutrina que era contrária àquilo que o apóstolo Paulo pregava. E isso ocorreu. Por isso nós estamos vendo essa bagunça que se chama hoje o sistema religioso cristão. Quarto ponto. Ele anteviu que escreveriam cartas, como se fosse de sua parte para confundir a muitos. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2, está escrito isto: que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, ou quer por carta. É outra advertência do apóstolo Paulo, aqui, porém, a igreja aos Tessalonicenses, ele afirmando: olha, depois que eu partir, depois da minha morte, cuidado, não se deixe mover do modo de pensar. A forma de doutrina que eu trouxe para vocês, ela será copiada, ela será imitada, e eles vão trazer um evangelho diferente. Quer por palavra, ou seja, pregando, ou por carta, escrevendo, ou por espírito, que é uma forma de comportamento, uma forma de ensino. Portanto, o que veremos a seguir é a diferença entre escritura, história, evangelho e um evangelho diferente. Vamos então, pegue aí sua Bíblia, abra ela na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, e diz assim: toda a escritura, alô, preste bem atenção nessa expressão, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redigir, para corrigir, para instruir em justiça. A escritura, abençoado, inclui a lei, os salmos, os profetas. Esses livros, eles foram inspirados. Não houve uma comunicação visível de Deus para com seus autores. O Espírito de Deus tomava essas mentes e estes escreviam. É importante corrigirmos um erro gritante que muitos cometem com esse verso. Alguns utilizam para classificar a Bíblia inteira, quando o apóstolo Paulo deixa claro: o pacto da lei é toda a escritura, a qual ele cita aí para Timóteo. Até porque, abençoado, você tem que entender que quando ele escreve essa carta para Timóteo, ali não havia Bíblia. A Bíblia ainda não estava escrita em toda a sua totalidade. Então, não podemos pegar esse verso e dizermos toda a escritura, ou seja, toda a Bíblia é inspirada. Não. Paulo está falando aqui, referindo-se à lei de Moisés. E um detalhe muito importante, que esse pacto foi um pacto com defeito. Hebreus, capítulo 8, verso 6, capítulo 7. Vamos lá? A carta aos Hebreus, capítulo 8, o verso 6 e o verso 7. Você vai ver aí comigo a evidência que mostra ser este um pacto com defeito. Hebreus, capítulo 8, verso 6 e 7 diz assim: mas agora, tanto melhor ministério é o seu, quanto é mediador de um melhor pacto, estabelecido sobre melhores promessas. Porque se aquele primeiro, ou seja, se o pacto da lei fosse sem defeito, nunca se teria buscado lugar para estabelecer o segundo. Então, abençoados, está aí muito bem claro. O pacto da lei era um pacto com defeito. Ele era um pacto de condenação. Ele era um pacto de morte. Ele nunca pôde aperfeiçoar ninguém. Fato é que Cristo estabelece um novo pacto após a sua morte na cruz do Calvário. Um detalhe importante, abençoados. Além de ser uma transgressão ao pacto vigente, aplicado nos dias atuais, esse pacto com defeito, ele traz sérias consequências, pois estamos falando de um pacto de condenação e morte. Você não pode pautar a tua vida com esse velho pacto, com o Velho Testamento. Temos que rasgar e jogar fora a nossa Bíblia, Josué? Não, abençoado. Deixa aí, porque aí é onde estão as promessas para poder vivermos hoje o novo pacto. Entenderam? Vamos então aos livros históricos. Isso aí é outro fato muito importante, uma confusão tremenda que as pessoas fazem dentro desses lugares chamados igreja. A história, abençoados, ela inclui os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Isso aí, abençoados, não é evangelho. Quando a imprensa bíblica resolveu fazer este livro, esse compêndio chamado Bíblia, eles colocaram lá
Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo São Marcos, Evangelho segundo São Lucas, Evangelho ao João. Não, abençoado, isso não é evangelho. Isso são livros históricos que tratam das narrativas de Jesus de Nazaré e seus apóstolos enquanto estiveram sobre esta terra. Muito importante você saber que a palavra evangelho significa boas novas. E boas novas, abençoados, só foram anunciadas pelo apóstolo Paulo, após o seu encontro com Cristo e esse ressuscitado. Alô? Paulo não viu Jesus de Nazaré. Muito importante isso, abençoados. Os outros apóstolos andaram com o judeu. Por isso, eles falam acerca de lei. Já Paulo não. Ele foi levado ao paraíso e ali ouviu palavras inefáveis que não era lícito ao homem falar. Somente Paulo teve o privilégio de trazer as boas novas. Outro detalhe importante acerca destes é que nesses livros não existe unidade, não existe coerência. Muitas das vezes você vai pegar aí discrepâncias tremendas de um livro para o outro. Um exemplo que queremos dar aqui é, abra sua Bíblia em João, capítulo 20, verso 22 e 23. Abra aí, João, capítulo 20, verso 22 e 23. Separa aí, marca aí com papel, com lápis, e vá a Lucas, capítulo 24, verso 46 e 49. Vamos trazer aqui uma evidência de que não há coesão nesses livros, não há coesão na história daquilo que eles falam. Vamos primeiro ao verso de João. João, capítulo 20, verso 22 e verso 23. Ele diz assim: E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aquele a quem os retiveres, lhes serão retidos. Isso é João, capítulo 20, verso 22 e verso 23. Vamos ver o que fala Lucas. Olha só o que diz Lucas. Lucas, capítulo 24, do verso 46 ao 49. E disse-lhes: Assim escrito está, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitaste dentre os mortos, e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Notaram aí a diferença, abençoado? Em um verso, o escritor diz que Jesus apareceu entre eles e assoprou e os encheu do Espírito. Já no outro livro, ou seja, em Lucas, ele está dizendo assim, olha, a ordem dada é: fiquem em Jerusalém até que do alto recebam o poder do Espírito. A confusão deles é tão grande que o próprio Lucas, abençoados, em seu livro ele declara: preciso colocar isso em uma ordem. Ordem nas coisas, ordem nessa informação. Veja o que ele diz logo no princípio do seu livro. Lucas 1, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Lembrando a todos vocês que Lucas era o que tinha mais conhecimento. Lucas era médico, Lucas era um homem letrado. E veja só o que ele escreve logo no princípio, na abertura do seu livro. Ele diz assim: Tendo, pois, muito empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós aconteceu, entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio. Está vendo, abençoado? É um livro que está traçando uma narrativa de fatos ocorridos. Continuando no verso. E foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrever-os a ti, ó excelente Teófilo, e colocando isso em ordem, ou escrevendo isso por sua ordem, havendo já me informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então Lucas está escrevendo um livro, uma carta, uma narratória para alguém chamado Teófilo, e ele fala: olha, você já conhece a história, mas eu prefiro colocar a coisa aqui em ordem para que você tenha um melhor entendimento dos fatos que ocorreram quando Jesus de Nazaré esteve entre nós. E aí ele começa a descrever o seu livro. Muito importante você ter isso aí em tua mente. Lucas diz claramente: trataram aí de escrever, porém as informações são contraditórias.
antes de lhe transmiti-la, ou seja, antes que você veja a minha versão, eu primeiro preferi colocar em ordem e investigar minuciosamente os fatos. Alô? Vamos agora então apresentar um evangelho diferente. A advertência a seguir é um dos relatos mais contundentes escrito por Paulo em uma de suas epístolas. Paulo deixa claro que escreveriam, como você viu agora há pouco, né? Lá na igreja de Éfeso ele fala, entrarão lobos vorazes. A igreja de Tessalonicenses ele fala, cuidado que vão escrever cartas. Veja o que ele diz aí na sua carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, do verso 6 ao verso 8. Gálatas capítulo 1, do verso 6 ao verso 8. Veja a advertência de Paulo. Maravilha-me que tão depressa estáis passando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja o que, abençoado? Anátema, seja maldito. De imediato, abençoado, o apóstolo se mostra surpreso com essa igreja. Ele fala, olha, eu estou perplexo com a atitude de vocês. Depois de vocês ouvirem o evangelho da verdade, estão se deixando levar por outro evangelho. Note que Paulo cita que não é outro, mas o ensino que trazem tem o poder de transtorná-los, tem o poder de fazer a cabeça das pessoas, tirando eles da verdade do evangelho. Que pregação seria essa? Ela fala de Deus, ela fala de Jesus, porém esse evangelho abençoado está contaminado com a lei. E como já deixamos muito bem claro aqui, a lei já perdeu a sua validade. A lei não serve mais para nada. Você querer aplicar a lei de Moisés hoje em sua vida é um tremendo retrocesso. E ele diz, portanto, se alguém está aí pregando o evangelho além do que eu vos ensinei, seja maldito. Pode vir até um anjo do céu, ou até mesmo eu, ele se coloca, né? Ou até mesmo eu, se mudar o que vos comuniquei, me tenha como maldito. Para a igreja de Corinto, o tratamento é no mesmo pé de igualdade. Veja o que ele escreve em sua segunda carta à igreja de Coríntios. Vamos à segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 4. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, verso 4. E ele diz assim, porque se alguém for vos pregar outro Jesus, que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebeste, ou outro Evangelho, que não abraçaste, com razão sofrereis. Como alguém pode pregar outro Jesus? Que assunto é esse, Josué? Mostrando à igreja o Nazareno, o sofrido, o judeu que veio para cumprir a lei. Paulo sempre apresentou à igreja Cristo ressuscitado, aquele que venceu o diabo, aquele que tirou o pecado do meio de nós, aquele que cumpriu a lei em nosso lugar. Quando Paulo fala um espírito diferente, abençoados, ele está dizendo que isso significa uma forma de ensino contrário àquilo que ele trazia como verdade do evangelho. Ou seja, falar do outro evangelho que não seja genuíno na graça de Deus, te traz uma forma de comportamento equivocado. É muito importante, abençoado, você frisar isso. As epístolas de João, Pedro, Tiago, Judas e o livro do Apocalipse são livros que apresentam outro evangelho. Eles vão completamente contrário aos ensinamentos do apóstolo Paulo. Nós vamos ter a oportunidade de trazer um estudo onde nós iremos comparar as epístolas de Paulo com esses livros e vocês verão as grandes diferenças, as grandes discrepâncias que existem acerca destas cartas. Vamos então apresentar aqui apenas algumas evidências acerca disso. Como eu disse, logo vamos apresentar um estudo completo, mas hoje vamos mostrar apenas alguns versos, aonde vocês vão ver a grande diferença, a luta árdua que Paulo tinha em relação a esses homens. Paulo advertiu dizendo que o que prega um evangelho diferente do que eu prego, seja anátema. Então eu te peço aí que você compare. Vamos ver aqui, Tiago versus Paulo. Primeiro vamos à epístola de Tiago. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, vamos ler o verso 14, vamos ler o verso 17,
Vamos ler o verso 24 e depois o verso 26. Tiago, capítulo 2, verso 14, verso 17, verso 24 e o verso 26. Se não der tempo de você achar, você escuta o programa novamente, pega uma Bíblia e confere as evidências. Tiago diz assim: meus irmãos, que aproveita dizer quem tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesmo. Vedes então, vamos ao outro verso. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Você já deve ter ouvido muito esse versículo por aí. Vamos ver então o que Paulo fala antes dessa citação de Tiago. Muito importante frisarmos isso. Paulo escreveu primeiro, depois Tiago vem escrevendo isso. Veja o que Paulo escreveu primeiro. Romanos capítulo 3, verso 27 e verso 28. Romanos capítulo 3, verso 27 e verso 28. O que ele diz? Diz assim: onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Alô? Tiago fala que a fé sem obras é morta. Paulo já vinha dizendo antes dele que nós somos justificados pela fé sem as obras da lei. Que isso fique bem claro para você. Outro duelo aí de Tiago e Paulo. Vamos primeiro aí a carta de apostasia de Tiago, porque apostasia, abençoada, é apartar-se do evangelho, é apartar-se da verdade. E esses homens se apartaram. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Isso está escrito em Tiago, capítulo 4, verso 8. Tiago, capítulo 4, verso 8. Já em Efésios, capítulo 5, verso 25, é o contrário. Tiago está chamando aqui a igreja de pecadores, está falando que a igreja tinha que se limpar, né? Que era de duplo ânimo, tinha que purificar os corações. Porém, Paulo já havia escrito em sua carta aos Efésios, capítulo 5, verso 25, a seguinte citação: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para santificá-la, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim está a igreja do Senhor nos dias atuais. Assim está você, sem mancha, sem mácula, sem rugas, irrepreensível diante de Deus. Bom, vamos ver agora outro embate desses apóstolos com o apóstolo Paulo acerca do evangelho da incircuncisão. Vamos ver o que fala o apóstolo João em sua primeira epístola. Vamos à primeira epístola de João. Lembrando mais uma vez que Paulo falou que esses homens escreveriam cartas para anular a sua pregação. 1 de João, capítulo 2, verso 1. Vamos ver o que João fala aí em sua primeira epístola, capítulo 2, verso 1. Ele fala da seguinte forma: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Como que esse homem pôde escrever algo desta forma, quando Paulo, em Hebreus, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 9, verso 26, vamos ver o que o apóstolo Paulo fala acerca de pecado. Hebreus, capítulo 9, verso 26, diz assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde antes da fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para sempre, para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Estão vendo aí, abençoados? A grande diferença de um para com o outro. Paulo havia escrito lá em Hebreus capítulo 9, verso 26, que o pecado já havia sido destruído. E vem João dizendo aqui, se por acaso você pecar,
tem um advogado que é Jesus Cristo. E ainda chama Jesus Cristo de advogado. Que grande farsante. Vamos ver mais uma evidência, também em sua epístola aí, na epístola de João, no capítulo 2, continuei no capítulo 2. Vamos ao verso 6. Veja o que esse homem escreve logo após a morte do apóstolo Paulo. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. E ele está se referindo aqui acerca de Jesus de Nazaré. Que aquele que está em Cristo, em Jesus de Nazaré, tem que andar como ele andou, praticando as mesmas obras que Jesus de Nazaré um dia praticou. Porém, Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 16, vejamos aí o que o apóstolo escreveu acerca disso. Ele fala assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 16. Assim que daqui por diante, depois da cruz, que fique bem claro isso, assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos também conhecido a Cristo segundo a carne, contudo já não o conhecemos deste modo. Está muito bem claro aí, Paulo falando, olha, se um dia conhecemos a Jesus de Nazaré, porque Cristo segundo a carne chama-se Jesus de Nazaré. Se um dia tivermos oportunidade de conhecer a Jesus de Nazaré, já não devemos mais olhar para essa manifestação, porque o objetivo dele foi vir aqui, cumprir a lei, pagar o preço pelo pecado, destruir o diabo, morrer, ressuscitar, daí 3 dias ele volta em um corpo de glória. Não era mais o Nazareno, não era mais Jesus de Nazaré. Por isso, Paulo deixa muito bem claro, a partir de agora não o conhecemos segundo a carne. E João vem dizendo que todo aquele que está nele deve andar como ele andou. Se você andar como Jesus de Nazaré andou, você vai cair em legalismo, você vai cair em obras da lei. Vamos ver aí, um dos maiores inimigos de Paulo, Pedro, também foi um dos que escreveu cartas, combatendo, contradizendo o evangelho que o apóstolo Paulo trouxe. Vamos à sua primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 1. Vamos ver aí o que esse homem diz. Eleitos, segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para a obediência, a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha, um homem falando em graça e paz, tremendo. Um legalista de mão cheia. Mas vamos ver aqui o que Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 29. Porque Pedro vem falando a respeito de presciência. Ou seja, Deus um dia sabia que você iria tomar tal atitude. Ele já tinha ciência de que você iria um dia, por exemplo, levantar a mão e entrar numa igreja, levantar a mão e aceitá-lo como o suficiente salvador da sua vida. Não é dessa forma. Paulo em Romanos capítulo 8, verso 29, vamos a essa evidência, Romanos 8, 29, ele declara da seguinte forma, porque os que de antes conheceu, também os predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Não tem essa de presciência que Deus sabia. Pelo contrário, ele te predestinou para que você fosse um filho escolhido, um eleito, para viver as boas obras que ele mesmo preparou de antemão. Fechando aqui esse tremendo embate desses homens, vamos ao livro de Apocalipse. Esse livro é perigoso, muito perigoso. Aí está o livro de revelações, eles chamam de revelações, mas na verdade isso aí é uma grande confusão, tenha muito cuidado com esse livro. Veja só o que o apóstolo João, esse homem está na ilha de Patmos, esse homem está com mais de 96 anos, exilado, escondido, porque Roma queria matá-lo, está lá jogado na ilha e começa a ter visões, e começa a ter miragem, e ele escreve esse livro tremendamente aí horripilante, que vai contra tudo que diz o Evangelho. Mas vamos aqui na questão, mostrando aqui as discrepâncias que há entre esses dois evangelhos. Como Paulo falou, né? É um evangelho, porém é um outro evangelho. Apocalipse capítulo 3, verso 15. Apocalipse capítulo 3, do verso 15 ao verso 17. Vamos ver o que esse homem escreve. Ele diz assim: conheço as tuas obras. Alô, já começa abrindo aí falando de obras, né? Quando Paulo falou que ninguém seria justificado por obras. Ele fala aqui: conheço as tuas obras, que nem és frio
nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim que tu és morno, e não és frio e nem quente. Por isso, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico eu sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, é miserável, um pobre, um cego e nu. Apocalipse, capítulo 3, verso 15 e 17. Quanto impropério saiu da boca desse homem para descrever uma igreja. Paulo, porém, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, veja só, porque Paulo era aquele que falava que nós já somos enriquecidos em tudo. Paulo falava que nós somos ricos, e realmente a tua posição é de um rico abençoado. Não aceite que ninguém te chame de pobre, embora de repente não veja manifestação aí no teu bolso, mas a tua posição, a tua postura é de um rico sobre esta terra, porque você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, o apóstolo Paulo havia escrito: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vos enriquecestes. Então, abençoado, você é um rico. Não aceite esse impropério de que você é um desgraçado, miserável, um pobre, cego e nu. Não, você é um Deus sobre essa terra, você é uma potestade sobre essa terra, e ninguém pode desmerecer isso. Como já mostramos com evidências bíblicas, Paulo foi levado ao terceiro céu e ouviu da boca do próprio Deus as palavras inefáveis. A ele foi dado as 14 epístolas que apresentam o verdadeiro evangelho a nós, os gentios. Isso se chama evangelho. Isso se chama sã doutrina. Na sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, verso 11, ele diz algo muito lindo e maravilhoso. Vamos aí. Gálatas, capítulo 1, verso 11, ele fala assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens. Ou seja, ele ouviu da boca do próprio Deus e trouxe até nós as riquezas insondáveis da glória de Cristo. Qual é a conclusão que chegamos aqui, abençoados? Que você está diante da mais fidedigna prova da mescla que fizeram com esses dois evangelhos. Fica então uma pergunta: quer você seguir um evangelho diferente? A igreja de Corinto, o apóstolo Paulo advertiu: se vocês aceitar um evangelho diferente, de fato irão sofrer. Então não se deixe mover facilmente do vosso modo de pensar. Porque Paulo, em Atos capítulo 20, verso 29, como já lemos aqui e já advertimos, eu gostaria de ler novamente essa referência. Ele diz aqui: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E isso aconteceu, abençoado. Aproximadamente 50 anos depois da morte de Cristo, Paulo começa a escrever suas cartas. Os demais passaram a escrever um evangelho diferente 70 anos depois da morte de Cristo. 70 anos depois. Isso após terem dado morte a Paulo em Roma. Tiago, por exemplo, escreve a sua carta 60 anos depois da morte de Cristo. Pedro escreveu aproximadamente suas 2 epístolas também 60 anos depois. Isso são fatos históricos. Anote aí. Judas, 70 a 80 anos depois da morte de Cristo. As epístolas de 1ª, 2ª e 3ª João foram escritas 90 anos depois da morte de Cristo. E o fatídico Apocalipse, esse livro terrível e hediondo, que sempre apresenta a igreja em débito com Deus, foi escrito 95 anos após a morte de Cristo. Eu recebo que os olhos do teu entendimento foram iluminados para que você possa despertar para essas verdades. Abençoado, não se deixe levar por um evangelho diferente. Muitas pessoas declaram que nós pregamos um evangelho diferente. Não, abençoado. Eles é que foram educados com um evangelho diferente, que deturpou a tua mente, que mostrou que o diabo ainda está vivo, que você vive em pecado, que você pode perder a sua salvação, quando isso não é verdade. Portanto, eu declaro aí que você passe a reinar em vida com este conhecimento e viva a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Você é um abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais.
gratos por sua audiência. Declaramos que os olhos do teu entendimento foram iluminados pela verdade do Evangelho. Acesse nossas páginas na internet e conheça essa ciência. www.institutoeducacionaljlm.com.br. Desfrute também do nosso canal no YouTube, JH Calqueiros. Ali você encontrará estudos, clipes musicais, louvores, mensagens, cápsulas de graça, um lindo acervo a seu dispor, que irá educar o teu homem interior. JH Calqueiros, a ciência de Deus para tratar com o ser humano.